Jack da Bike. Esse é o codinome do homem que violentou sexualmente 60 vítimas na capital do país e outras 15 em municípios goianos situados no entorno do Distrito Federal. Havia um padrão nos ataques, sempre à noite, após as 23 horas, e selecionando mulheres que saíam de bares e boates. Diferentemente de outros agressores, Jack não deixava marcas ou ferimentos nas vítimas. Ousado, não se importava se as mulheres estavam sozinhas ou acompanhadas, e seu meio de locomoção sempre era uma bicicleta. O maior estuprador do Distrito Federal, Kleber de Jesus Rodrigues, o Jack da Bike, foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e hoje trago uma das vítimas do homem que ficou conhecido como Jack da Bike. Esse homem, infelizmente, estuprou mais de 72 mulheres no período de 2006 a 2011. A polícia do Distrito Federal teve que trabalhar ali numa força-tarefa muito grande, inclusive para poder prender esse criminoso que praticou ali crimes abjetos. E hoje nós vamos ter aqui o prazer de poder conversar com uma dessas vítimas. E por respeito a essa vítima, ela não vai mostrar o seu rosto. Ela ainda faz tratamentos psiquiátricos, ela ainda está muito abalada, mas ela quer ajudar as outras vítimas, não só do Jack da Bike, mas essas outras mulheres que vêm sofrendo estupro ao longo desses anos nesse nosso país, nesse nosso Brasil, e que precisam da nossa atenção, porque essas mulheres são todas vítimas de um crime muito cruel que deixa marcas muito profundas. Eu também vou preservar o nome dela e vou chamá-la, como assim ela me pediu, de Silva. Olá, Silva, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo bem também. Muito obrigada por participar e dividir essa história que tem um peso muito triste na sua vida. Mas muito obrigada de verdade por você trazer, né, a história aqui para a gente no canal, para que a gente possa passar para as outras pessoas, porque isso também é um alerta muito grande. A sua história vai ajudar as outras vítimas também, Silva. E Silva, me diga uma coisa, você fazia o que exatamente antes, né, de se defrontar com esse criminoso na sua vida? Na época eu tinha 21 anos, eu retornava do meu primeiro emprego. Eu estava retornando do meu primeiro emprego, desci na parada de ônibus normal, como um costume já, né? E aí fui abordada no retorno do trabalho. No retorno, no auge. No retorno do seu trabalho, e você já estava há quanto tempo nesse emprego seu, nesse seu trabalho? Tinha 1 mês e uns 15 dias, foi meu primeiro emprego. Ou seja, antes disso você era estudante e tinha uma vida normal aí no Distrito Federal, correto? Perfeitamente, perfeitamente. Foi no auge, assim, da minha vida, onde a gente tá na batalha das conquistas, né? Que a gente fala, agora eu vou sair da asa do pai, da mãe, meu primeiro emprego, cheia de sonhos. E aí, até hoje, eu nunca mais encontrei essa Silva. E me diga uma coisa, como que tudo aconteceu? Porque você estava saindo do seu trabalho, você pegou um ônibus e você sentiu que alguém estava te olhando, você sentiu alguma coisa diferente? Ou foi quando você desceu, foi próximo à sua residência? Conta pra gente o que você se lembra, porque eu sei também que muitas vítimas ficam muito traumatizadas e algumas informações vão se perdendo. Não, pelo contrário, eu lembro exatamente como se fosse nesse instante, né? Uhum. Eu, do ônibus, assim, em relação a isso, eu vinha meio... Não foi uma viagem normal, não foi, parece que eu já estava pressentindo, na verdade, não foi
viagem que eu vinha como costume. Mas aí, chegando próximo à minha residência, eu tive que andar uma boa parte, né? Um retão, assim, onde não tinha, de um lado, como é que fala? Ruas para poder, né? Ali fazer um recorte. Foi quando eu olhei para trás, não via ninguém, exatamente ninguém. E eu pensei, bom, vou acelerar o passo. E aí foi questão de eu dar aí em torno de uns 8 passos no máximo, né? A iluminação muito precária, até então na época não era a iluminação que graças a Deus temos hoje, apesar de não diminuir o risco, é claro. Eu olhei para trás, não vi ninguém, e aí de repente eu me deparei com a voz dele, numa abordagem praticamente na porta da minha casa. Entendi. Mas me conte uma coisa, isso era aí no penúltimo dia do ano de 2010, foi no dia 30 de dezembro de 2010. Exatamente. Como que fica essa região, né? Porque a gente está aí próximo das festas de final de ano, a gente já tinha passado o Natal, a cidade fica mais vazia. Explica para as pessoas, porque muitas pessoas não são aí do Distrito Federal, né? E o Distrito Federal tem uma característica muito peculiar também, né? Eu morei aí muitos anos, então, assim, às vezes você precisa caminhar, é o que a Silva acabou de nos dizer, assim, distâncias muito grandes para chegar de um ponto A para um ponto B. Ainda continua assim, Silva? Hoje, ônibus, pela a infraestrutura da cidade ter mudado bastante, né? Ó, já foi legalizado, na época era um início de um condomínio. Então, assim, hoje não, hoje já tem ônibus na porta mesmo, né? Sim, a parada, dependendo do local, é bem distante de um ponto ao outro. Isso aí, para mim, é um problema muito grande. Mesmo que hoje em dia os ônibus tenham aplicativos em que fale o horário, né? O máximo que puder evitar estar exposto, com certeza, é bem melhor. E sobre o percurso, o que acontece? Dia 30 de dezembro, final de ano aqui, é muito chuvoso. Passou o Natal, Brasília chove demais, demais, demais. Minha mãe já vinha avisado, né, para que eu tivesse cuidado com o famoso saidão. Então, assim, não tem como você deixar de trabalhar porque tá tendo saidão, não tem como deixar aí só de estudar, porque na época era época de férias escolar, então a cidade é menos movimentada, a maioria das pessoas também viajam, né? Então a cidade ela fica um pouco mais vazia, né? E aí foi o que aconteceu comigo. Então eu retornava no tempo chuvoso, numa época de saidão, que até então a abordagem dele eu tentava me acalmar mediante isso. Eu ficava falando para mim mesma, Silva, é só um assalto e ele só vai levar sua bolsa. Silva, é só um assalto e ele vai levar uma bolsa, a sua bolsa. Então eu fiquei o tempo todo mentalizando isso para que eu não pudesse a desesperar, né? Porque até então ele foi muito prepotente, assim, muito arrogante, muito, sabe, como é que eu vou te falar? Muito contundente. Então, para mim não desesperar, eu tentava fazer como se fosse um mantra mesmo, assim, é só um saidão, é só um saidão, é só um assalto, é só um assalto. Entendi. E aí, lógico, ele deve ter visto você sozinha nessa região aí um pouco mais isolada e ele chega, porque ele ficou conhecido como Jack da Bike, ele chega em uma bicicleta, é isso, quando ele te aborda? Exatamente. Armado, né, com a arma, eu acredito que pelo caminho na mão direita, foi na mão direita, porque conforme eu vinha, né, ele vinha na mesma direção de mão que eu, entende? Então ele veio pelas minhas costas. E aí ele falou, vai ficar quietinha. E ele estava assim, armado, com arma de fogo, que depois fiz alguns reconhecimentos de arma, daria aí uma pistola, né? Eu, se eu não me engano, milímetros. E um pouquinho nervosa. Ah, eu sei, minha querida. E aí, ele chega por trás de você, ele estava usando alguma coisa, algum capacete, ele tinha luvas? Ele estava de capuz, cor de vinho, eu lembro como se fosse hoje, era uma blusa desgastada, porque conforme eu vi a arma, né, não deu para ver o rosto dele. E eu sei que ele estava de capuz devido à blusa de frio e um pouco sombra, não deu para ver o rosto. Então, se ele estava com sombra, ele estava assim, com um capuz. E aí o que ele faz? Ele desce da bicicleta, ele segura você,
O que que ele Não. faz? Tinha algum terreno baldio ali? Ele tenta te levar para algum lugar? Ele fala para você ficar quieta? Como é que você Foi. reage ali? Ele só falou assim, quer ficar viva, fica quietinha. E aí eu paralisei. Ele falou, você vai voltar pela essa mesma rua que você acabou de passar e vai parar de frente a uma casa. Até o meu ver, eu pensei que ele morava ali naquela casa, porque era uma casa com a grade aberta e a luz acesa. Eu lembro que tinha até um mosquiteiro, né, de um bebê. E aí eu perguntei para ele, é para entrar? E aí ele disse, eu mandei entrar, mas bem a voz dele bem rouca, assim. Ele tem uma voz não é grossa, é rouca, uma voz rouca, bem autoritária. Falou, eu mandei entrar. Então ali eu fiquei quietinha. Durante todo esse percurso, ele veio com a bicicleta atrás de mim, eu andando na frente e ele com a bicicleta atrás de mim. E aí depois ele me abraçou como se fosse um casal. Então a mão direita dele tocou em meu seio esquerdo, a mão esquerda no meu seio direito. E quem passasse por ali, apesar que na hora não passou ninguém, pensaria que era um casal. Ele me abraçou de uma forma como se fosse um relacionamento. Entende? Consegui. E o que ele fez com a bicicleta? Largou no chão? Bem provável que tenha ficado no chão. Em momento algum eu vi o rosto dele, então eu fiquei paralisada, eu não olhava para trás. E me conta uma coisa, Silva, em relação à sua estatura, ele é alto? Como ele é? Magro? O que você conseguia ver ali? Eu não consegui ver muita coisa, só consegui ver que ele estava de tênis, de meia, porque ele fez eu sentar na bicicleta. Eu vou contar essa parte do relato, mas muito magro mesmo. Acho que na época, não sei, uns 50 quilos, se for muito. Ele era muito magro. Porque eu sei que ele era magro? Pela forma que ele me abraçou, dava para sentir que ele era magro. E conforme eu fui na bicicleta, então dava para ver que os punhos dele era bem fininho, né? Então ele não era nem um homem grande, não. Assim, musculoso ou gordinho, não. E mais alto que você? Sim, mais alto do que eu. E você é pequena, é isso? 34. Tá. Ou seja, é bem pequena, né? Magra também. Sim. Na época eu também não pesava nem 50 quilos. Ou seja, é bem magra, né? Também bem pequena. Ou seja, ele conseguiu ali, né, te dominar. Pelo que você está falando, ele é maior do que você. Ele vai, coloca os braços sobre o seu corpo, te segura. Ou seja, quem estivesse passando ali acharia que era um casal. Mas nesse momento que ele te segura, onde estava a arma? Estava na mão dele? Ele guardou a arma? O que ele fez? Você lembra? Não consigo ter noção do que ele fez, se colocou na cintura, não sei. Não sei informar. Eu sei que ele só me apalpava os meus seios e colocou a mão por dentro da minha calça. Né? Dentro da minha calça e por dentro da minha calcinha. E por isso que eu ficava o tempo todo tentando me acalmar. Então foi uma abordagem que eu já tinha sido até assaltada algumas vezes, né? Mas coisa de pega e passa e vai embora, sabe? Não uma abordagem tão invasiva, né? A palavra é essa. Sim. Nunca. Porque até aquele momento você não imaginou que não seria um assalto. Em momento algum. Em momento algum. Eu ficava falando como mantra, era só um assalto, e ele estava procurando alguma coisa no meu seio, porque mulher gosta de pôr as coisas dentro do sutiã, né? Então a gente coloca um cartão, um dinheiro, a gente coloca alguma coisa, a gente vai colocar o celular ali por dentro. Então, assim, é praticamente uma forma que os bandidos também já sabem disso. Então, para mim, eu ficava o tempo todo tentando me acalmar ali. E ninguém passava na rua naquele momento? Inclusive umas 5 ou 6 casas chutando, assim, tinha uns 2 rapazes na calçada conversando. Porém, desde o início eu falei, eles não estavam juntos, né? Que teve até na época que ele agia, na época, assim, se ele foi preso, não sabia se ele agia junto ou se ele agia só. E eu sempre deixei bem claro que não, desde a abordagem até o estupro, foi somente ele, não teve mais ninguém, somente ele. E na bicicleta, né? E aí o que ele faz? Ele chega a entrar nessa casa com você? Não, ele desvia? Como? Não, aí ele, conforme ele me revistou, né, ele passou a mão no meu seio, passou a mão por dentro da minha calcinha, e aí ele falou assim, eu vou levar você, Billy, que eu vou revistar a sua bolsa. E aí ele falou com essas palavras, revistar, eu vou revistar a sua bolsa. E aí eu, com muito medo, por não confiar muito em bandido, que na minha cabeça é burro, né, é a minha cabeça. Eu ficava, é para a direita, é para a esquerda, é para a direita, porque eu tinha que sentar na bicicleta.
Só que aí eu não podia virar de frente, você entende? Entendo. Então, para direita, para esquerda, para direita, porque eu pensava, se ele falar que é para direita e eu vou para esquerda e a gente se desencontra, ele vai me meter bala. Então eu ficava com as mãos, né? Só assinava com as mãos. Aí eu sentei na garupa que fala, não sei, no quadro. Ali no Sim. quadro da bicicleta, e eu com a minha bolsa no colo o tempo inteiro. Eu tava com a minha bolsa no colo. E aí a gente voltou todo o caminho que eu tinha vindo da parada do trabalho. Então a gente voltou quase tudo, né, na verdade, até a saída deste condomínio. E aí quando ele foi descendo, foi que eu olhei e vi um monte de eucalipto. Quando eu vi aquele tanto de eucalipto, eu falei, meu Deus, tem algo de errado. Entendeu? Por que ele me levaria para tão longe para revistar minha bolsa? Foi na hora que caiu assim, sabe, deu um estalo. Uhum. E aí eu falei assim, Você entrou em pode falar. pânico. Sim, ali eu vi que eu estava em perigo. E aí ele vinha com a arma nas minhas costas, né? E aonde eu moro, se eu conheço 10 pessoas os meus pais conhecem. Então eu não sou uma menina que tenha muita amizade ou que eu conheça muita gente. Não. Se eu tenho 10 amigos meus pais conhecem. Eu sempre fui assim. Minha criação foi que aonde é que você tá, com quem que você tá. Então todo mundo meus pais conhecem. Até hoje, na verdade, hoje eu já tô com 31 anos aí, quem eu ando, meus pais sabem quem são. Entende? O meu ciclo social acabou. É trabalho e isso. Meus amigos são daquela época antes dessa violência. Então, minha vida mudou toda, a gente chega nessa parte aí. Mas voltando a falar da abordagem, a gente desceu, né? E aí, conforme eu vi que ele estava me levando para longe, eu tive medo de encontrar com meu pai, porque se meu pai visse, ele iria parar, porque ele ia saber que eu não conheço aquele rapaz, meu pai não conhece, então com certeza meu pai iria parar. Então meu medo era esse, de encontrar meu pai durante a volta, né? Porque Entendi. meu pai à noite. E aí a gente saindo do condomínio, eu falei para ele, né, sem querer estar de muita marra, me deixa por aqui porque eu vou voltar sozinha. E aí ele virou a bicicleta de uma vez. Como eu tava com meu cabelo preso, meu cabelo tava de coque, em momento algum eu pude ver o rosto dele, porque com o cabelo solto dá pra gente virar um pouquinho o rosto ali, não dá? Só que Uhum. com o cabelo totalmente exposta, eu não consegui. E aí nessa hora a gente quase caiu da bicicleta. Era a hora de eu tentar ver, mas acho que Deus, acho não, certeza. Deus é perfeito no que faz e eu me segurei no guidão, então meu foco foi para não cair e eu não pude ver o rosto dele. E aí ele virou e parou embaixo de uma árvore que é de pé de jamelão, né? Não sei como é que vocês conhecem aí, ou se Uhum. tem Jamelão. jamelão. E aí ele parou embaixo de um pé de jamelão e mandou eu ficar virada por um campo de futebol. E à esquerda tinha um postinho da polícia. Não sei se você chegou a ver na época uns postos policiais que fizeram uns verdinhos com branco. Aí em Brasília, né? Sim, que vários foram queimados. Hoje não tem mais, né? Uhum. Acho que nem mais. Então, tinha um posto desse na entrada. Eu passei por ele, sem poder pedir um socorro. Você entende? Entendo. E não te deu um desespero, uma vontade de gritar, sair correndo? Não tinha como, não tinha como. Ele era o tempo todinho ameaçando. A arma vinha aqui na minha coluna. Ele falava com você o tempo todo, é isso? Ou ele ficava Sim, quieto, só armado? só armado com a arma nas minhas costas. Ele só falava, se você gritar, eu te meto bala. Se você gritar, eu te meto bala. Tá. Então, eu não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Entendeu? E aí, conforme ele virou a bicicleta, que a gente quase caiu, que foi quando eu segurei o guidão, né? Foquei em não cair no guidão, e não caí, então apoiei mais o guidão. E aí eu sentei, ele me levou para baixo dessa árvore, tinha um banco de concreto. E aí ele pegou minha bolsa e falou, eu vou revistar sua bolsa. E eu falei, quando eu fui sentar, ele falou assim, senta pra lá. Eu mandei você sentar pra lá. Então eu tinha que sentar virado para um campo de futebol que era de frente pro meu condomínio. Uhum. E aí eu fiquei ali e ficava amassando uma mão com a outra. Eu ficava o tempo todo amassando minhas mãos adormeceram, eu não conseguia respirar. E eu ficava só tentando falar para mim, calma, é só um assalto, ele vai ver o que é na minha bolsa, não vai pegar nada, não sei o que, só ficava falando isso. E aí depois, ele não, eu tenho hoje quase certeza, mesmo apesar de eu ouvir, assim, no momento, eu tenho para mim que ele não mexeu na minha bolsa.
bolsa. Mas até então foi relatado sim, que ele mexeu na minha bolsa e não passou pelo aparelho celular, né? Uhum. Mas para mim, eu não sei se pelo pânico ou tudo, eu não consegui ouvir, porque minha bolsa tem muitas coisas que fazem barulho. Tinha, né? Aqueles cordão de semente colorida, lembra? Daquela... Nossa, ali fazia barulho demais, já batia um no outro assim, né? Então tinha coisas na minha bolsa que bolsa de mulher sempre faz barulho. Sempre tem um potinho ou outro que vai ali, um Mulher perfume coloca batendo. muita coisa dentro da bolsa, né? A gente vai colocando tudo, né? Ela não vira mais uma bolsa, às vezes vira um saco de entulho, né? Exatamente, ainda mais voltando do trabalho, então você pensa, tem tudo ali Tem a vida da pessoa ali, né? na vida da pessoa. E aí, e adolescente, que adolescente eu nunca vi um ser. Hoje já tô mais prática, né? Mas com 21 anos minha bolsa era cheia de coisinhas. Tô tentando brincar para dar uma descontraída. Mas aí ele mexe na sua... Você acredita que ele estava mexendo ali na sua bolsa, você está tentando se acalmar, e o que que ele faz? Sim. Ele joga a sua bolsa no chão, ele te devolve a bolsa? Não, ele deixou a bolsa onde estava, e aí foi quando ele passou a perna dele por trás de mim. Então eu estava sentada e ele veio sentar por trás de mim, como se fosse mais uma vez um casal de namorados. Uhum. E quando ele falou para mim, para me abaixar a roupa, né? E aí eu falei, eu não acredito nisso. Ele não acredita no quê? Eu falei, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Ele falou, cala sua boca e baixa sua roupa. E aí você, apavorada, com medo de morrer, você fez o que ele estava mandando. E ele segurava a arma na minha perna, né? Por cima da minha perna. E aí Pra mim, ele infelizmente abusa de você. sim. E aí ele fez o ato dele, levantou minhas blusas, né? Junto com o sutiã, então ele tirou e eu fiquei com os seios à mostra. E ficava falando pra mim coisas horríveis do tipo, eu perguntei se ele tinha preservativo e ele falou que eu saiba, ele falou, não, eu não tenho não, porque você tem aí? E eu disse que eu saiba, eu nem ando pensando nisso. E aí ele disse que eu saiba, só não é gozar dentro, né? Então isso aí foi uma das coisas aonde foi muito difícil chegar até ele. Ele levava muito isso a ferro e fogo, né? À toa que teve diversas vítimas, mas não conseguiam aí a coletar o material genético dele. O DNA dele, né? Mas você foi uma das pessoas que conseguiu ajudar a descobrir quem era ele, não é isso, Silva? Perfeitamente. E aí foi... o que que ele faz depois disso? Ele sai correndo, ele vai embora, ele te deixa? Porque tudo que você está contando, ele foi muito agressivo com você, todo o tempo. Sim. O tempo todo me ameaçando, o tempo todo. E a voz dele é uma voz muito autoritária. A voz dele E assim, teve a parte de tocar, né, que ele queria que eu tocasse ele, e como eu não tinha, apesar de 21 anos, não sei como muitas meninas se vê, hoje em dia as meninas, não sei se empregado mais cedo, mas 21 anos eu só tinha tido relação sexual uma vez em abril, então eu não tinha muito uma vida ativa, então eu não sabia o que que era, entendeu? Tocar. E aí ele ainda falou, então assim, como assim? Né? Eu era totalmente leiga em muita coisa que ele queria que eu praticasse ali. E ele muito bruto. E ele muito bruto, mas ele chegou a te bater, ele chegou a te machucar, assim, fazendo alguma, além, lógico, dessa coisa horrível que já é machucar demais uma mulher, mas ele ainda te deu soco, te deu tapa? Só sentar, só fazia, como ele segurava no meu quadril, ele fazia com que eu sentasse com força, né? E ali sempre e tocar ele, que é uma coisa que eu não sabia de fato, e só muita pressão psicológica, e me empurrou, mas ele me empurrou quando ele percebi que ele ia, né, executar ali, me empurrou, mas não foi, mas foi me agredir, ele me empurrou mesmo, saí de cima dele. Entendi. E ele faz o quê? Ele tentou te beijar? Ele tentou fazer alguma coisa desse tipo? Não. Não, porque beijasse, eu teria que ver o rosto dele, né? E em nenhum momento você conseguiu ver o rosto dele? Em momento algum, nenhum.
momento algum, não consegui ver nem perto do rosto dele. Você conseguiu ver a mão dele, como era? A mão, porque é mais claro do que eu, então ele chega a ser uma cor parda, né? Aham. Com as paletas de hoje em dia eu não sei identificar, né? Mas assim, parda, né? Ele era uma cor mais amarelada, assim, nem branco e nem preto, negro, não. Era uma cor mais moreno, claro. Isso, não sei como se define hoje em dia. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, Silva. Você chegou a machucá-lo, assim, porque às vezes a vítima, ela, até numa questão, né, de autopreservação, né, acaba arranhando. Isso aconteceu ou não? Não, não, em momento algum não. Eu só ficava com a voz muito trêmula que, né? Eu só falava assim pra ele, eu posso voltar por aqui, depois que ele mandou eu levantar a roupa, me empurrou, mandou eu levantar a roupa. Eu posso voltar por aqui? Ele falou, se você não quiser ser assaltada bem ali, você vai voltar pelo mesmo lugar que a gente veio e eu tô indo atrás de você. Se você passar no posto policial, eu te meto bala. Quem chega lá primeiro, eu ou você? Eu falei, não, não vou não, não vou não, não vou não. Eu só queria sair viva dali. Eu só queria que aquilo ali acabasse o mais rápido possível. Eu só queria sair viva dali. Entendeu? Eu não queria, assim, mesmo que eu perguntasse para ele, eu não acredito nisso, eu não queria acreditar em nenhum instante que sim, era um estupro, entende? Entendo, lógico, a gente não quer nunca imaginar que isso vai acontecer, né? Então, é até um mecanismo de autodefesa, né? Foi uma forma, De você foi uma forma de se autodefender. de ter feito, foi. E aí, mas ele chegou a tirar a roupa dele também? Não, ficou, só abriu a calça. Ele estava de bermuda, né? Porque conforme eu vim na bicicleta, ele vinha de bermuda. Agora, não sei se a bermuda dele era de zíper ou se era daqueles que gruda, assim. Uhum, um velcro, né? Velcro, não sei. Eu acredito que talvez nem seja. Não sei falar, porque às vezes era ou não era, não me recordo. Mas chegar a tirar qualquer coisa que esbanjasse muito, chama atenção, acredito que não. Ou seja, ele preservou o corpo dele ali para você também não reconhecê-lo, é isso? Sim, com certeza. Com certeza. Tá? E você, o que você faz? Aí você se levanta, você continua obedecendo ele, volta Sim. pelo mesmo caminho que ele mandou você voltar. E em que momento ele desaparece? Porque ele em alguma hora ele vai te deixar sozinha porque ele quer fugir também. Até hoje eu queria saber até onde ele me seguiu, porque eu andei muito sem olhar para trás, viu? Eu passei em frente à porta da minha casa, não entrei na minha casa, porque na minha cabeça ele estava vindo atrás e se eu entrasse, ele ia entrar junto comigo. Na época, minha mãe tinha uma neném de 1 ano e pouquinho, meu pai trabalhava à noite, então bem provável que ele não tinha chegado, e eu tinha uma irmã gestante, tinha não, tenho, mas não tá mais, né? Mas aí eu tinha uma irmã na época gestante, então eu pensava, ele vai entrar que ele vai fazer um bagaceiro com todo mundo. Então eu não entrei, eu fui seguindo mais ou menos umas 2 ruas, 3 ruas retas. Quando eu vi um rapaz descendo de bicicleta, aí eu não tive mais perna, não. Aí eu praticamente esmoleci, praticamente desmaiei. E para mim era ele vindo de novo. Então, em momento algum, eu sei falar até aonde. Talvez ele não me seguiu nem metade, nem um pedacinho, mas o pavor foi tão grande que eu jamais olhei para trás. E o que acontece? Aí você desfalece ali na rua, alguém te ajudou? Você consegue chegar em casa? E aí eu peguei e passou um rapaz, e aí ele percebeu que eu não estava bem, e aí ele me desejou uma boa noite. E aí eu fiquei com aquilo ali, ele falou assim, você quer, aconteceu alguma coisa com você? E eu em choque, falei, eu só quero que ligue para minha irmã, eu só quero que ligue para minha irmã. E aí ele falou bem assim, mas aconteceu alguma coisa com você? Você quer uma água? Eu falei, eu preciso beber uma água. E aí ele pegou, acho que ele morava ali próximo, acho que na mesma rua mesmo, que ele pegou uma garrafa e me trouxe uma água. E aí eu chorando, eu fiquei, ele falou, se eu queria ir com ele, eu não quis. Eu fiquei sentada no esgoto, no esgoto alto, entende? Uhum. Eu fiquei bem alto, uma tubulação, assim, e tentando respirar. E aí ele perguntou se eu tinha sido, o que tinha acontecido. Eu falei, eu fui assaltada. Aí ele achou estranho, aí como é que ela foi assaltada se ela tá com a bolsa, tá com tudo aí, né? E aí eu falei, você foi assaltada? Eu falei, fui. Aí ele pegou e falou assim, aonde? Eu falei, lá na entrada do condomínio. Aí eu peguei e falei, liga pra minha irmã pra mim. Aí ele pegou e falou assim, mas você foi assaltada e a sua bolsa? Ele não levou? Aí eu olhei pra ele chorando, ele falou, você foi estuprada? Eu falei, fui. Ele só perguntou isso pra mim. E aí ele ficou nervoso, eu vou atrás desse cara, eu vou, não sabia se me socorria ou se ia atrás do cara.
Eu falei, não, 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 só liga pra minha irmã, só liga pra minha irmã. E aí ele ligou pra minha irmã, falou com a minha irmã. Só que na época acho que ele entendeu errado, que ele falou, sua amiga quer falar com você, né? E aí foi quando eu falei, Gabi, minha irmã, né? Não sei se corta. E aí foi na época que eu falei com ela, eu falei, olha, o tarado me pegou. E antigamente isso era muito difícil acontecer. Passava às vezes, né? Aí no Fred Linhares, no Silvio Linhares, na época que era o jornal Barra Pesada, era muito difícil ver crimes assim acontecendo. Então a gente tinha todo esse cuidado sério, hoje em dia, né, as coisas, não sei se por conta das redes, tem aumentado mais, ou o que está acontecendo, que os homens estão tão incontroláveis. Infelizmente esse crime vem crescendo, mas também tem a questão que as mulheres também estão denunciando, né? Porque no passado, infelizmente, elas eram atacadas e nem denunciavam. Não denunciavam por vergonha, não denunciavam porque tinham medo de não serem acreditadas. É um monte de situações muito complicadas. Por isso que é muito importante a denúncia. A polícia ela só consegue agir através da informação que a vítima passa, né? Ali. Sim. Por isso que é tão importante quando a imprensa também dá luz e traz esses casos, ajuda a informar as pessoas que se elas não denunciarem, infelizmente esses agressores não serão presos. E nós precisamos prender esses agressores. Eles merecem a prisão, porque essa violência contra a mulher, ela precisa ser combatida. Né? E ser relatado, é importante mesmo. De extrema importância, chega a ser um apelativo mesmo, assim, por favor, denuncie. Mas só passou a mão, denuncie, porque começa por aí. Exatamente, sabe? Silva. Ele chegou a um ponto que ele já estava confiante, porque a polícia já vinha tentando botar a mão nele há muito tempo, ele já estava confiante de que só não era gozar dentro. Exatamente, não, e pelo que você relata, ele não deixava você ver o rosto dele, tinha questão, não tinha uma luta, né, porque a própria luta corporal, embaixo, né, da unha da mulher, e a mulher na grande maioria das vezes, ela tem uma unha mais comprida, fica também material genético, né, então... Até hoje, unha grande. Exatamente, aí tem a questão, né, dele ser ligeiro, né, não deixar o material genético dele dentro do corpo da vítima. Mas aí me conta, a sua irmã chegou, é isso, para te socorrer? Como foi? Você voltou para casa, você foi até a delegacia de polícia, você foi para um atendimento hospitalar, o que aconteceu, Silva? Não, aí voltei pelo mesmo percurso, não vimos ele, em momento algum, voltamos de carro, né, não vimos mais ele. E aí eu fui para casa da minha irmã, passei a noite toda em branco, e aí já era noite da madrugada praticamente do dia 31. E aí fui para um posto de saúde, né? Porque minha irmã conversou comigo que era melhor ir no posto para tomar aquela remédio para não ter neném. O que para mim foi um sofrimento muito grande, que vale a pena também frisar, né? Eu cheguei no posto, meus olhos inchados, eu não tinha dormido nada, obviamente. E aí eu cheguei no posto para pedir um remédio. Aí eu na época, eu tinha 21, mas meu corpo era de 17. Pelo assim, meu tom de pele, por tudo, eu aparentava ser muito mais nova. Entende? Então não dava muita credibilidade. Eu não sei por que as pessoas ainda julgam o físico, mas vamos lá. E aí eu era raquíticazinha, vestia 34. Na época também, ainda vai lembrar, eu era tão magrinha que eu usava uma leg. À toa que no dia mesmo que eu fui vítima, eu usava uma calça e uma leg por baixo. Eu usava leg para dar um volume, né? Porque era bem magrinha. E aí cheguei no posto, e aí eu fui falar assim, né? Tinha um monte de moças, mais ou menos umas 6 moças, sabe? E eu falei, não, eu queria tomar um remédio, porque, né? Ontem eu saí com uma amiga e eu não lembro de muita coisa. Porque eu era muito, até hoje, na verdade, eu sou muito reservada em relação a isso, tá? E aí eu falava, não, saí com uma amiga ontem, eu não lembro de muita coisa, eu queria um remédio. Aí uma delas olhou pra mim e falou assim, pelo jeito a noite não foi boa? Sabe? E isso ali eu fiquei muito mal. Mas sempre no meio de 6, teve uma que levantou e foi chamar uma médica, né? E foi quando a médica me chamou.
para atendimento, e aí ela veio conversar comigo, e eu bastante, só o olho inchado, e eu falava, não, só quero tomar um remédio, porque eu não lembro e tal. Aí ela veio contar uma história que não lembro o que que era, eu só lembro que ela falou que uma amiga, não sei o quê, né, tinha saído e tinha sido violentada, mas quando essa mulher falou isso, eu desabei na hora. Na hora Começou a foi. chorar. Comecei a chorar. E aí ela perguntou se eu fui violentada. Eu disse foi. E ela falou: não, 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 não vamos chorar, não vamos agora, vamos cuidar de você. Aí ela queria saber, mas ela queria me deixar mais confortável possível. Né? Ela quis perguntar algumas coisas, mas ela ficou mais preocupada comigo mesmo, de fato. Ela falou: ó, você vai precisar fazer isso e isso para não dar escorrimento, para não causar uma gestação. A gente vai fazer assim, assim, assado, você vai no posto tal. Chega lá no posto tal, você vai dizer isso, isso, isso. E assim eu fiz. Quando eu cheguei no posto tal lá, né? Aí eu já fui mais forte e falei: olha, sofri uma violência, eu preciso tomar um coquetel, vim do posto tal. Aí ela pegou e falou assim: ah, o médico acabou de sair, você vai ter que ir no hospital do. Pode falar? Pode? Aí você vai ter que ir no hospital do Gama. Aí cheguei no hospital do Gama. Chegando lá, ela falou para me fazer uma. Eu falei: não, mas chega lá, os médicos vão chamar a polícia, vai dar aquele alvoroço todo, que não sei o quê. E aí ela disse: não, faz a ficha como se você tivesse com cólica menstrual mesmo. Aí eu fiz a ficha com cólica. Quando eu fiz a ficha com cólica, não tinha ninguém no CO esse dia, 31, não tinha ninguém. E aí o médico me chamou. Quando o médico me chamou, acho que se ele tinha 1,5 m, ele tinha 3 aquele dia. E tá aquela voz grossa me chamando pelo nome, eu não tive perna nem para levantar. Eu falei: misericórdia, é um homem. Aí entrei, sentei e falei para ele, né? Aí eu falei, ele perguntou: o que que você tem? Aí eu falei: não, doutor, ontem eu estava voltando do trabalho. E ele falou: não perguntei o que que aconteceu, eu quero saber o que que você tem. Então, assim, você entende que pra gente tudo é muito complicado? Muito, quer dizer, na verdade você precisava de acolhimento e, infelizmente, você passou na mão de profissionais que não estavam bem treinados para cuidar de vítimas de Exatamente. violência. Então, isso é um problema muito sério. Mas nem aquela médica não te pediu para você ir numa delegacia da mulher? Ela não te orientou? A princípio não. A princípio ela falou: ó, você só vai cuidar de você, vai no posto, faz isso, aquilo, outro. Mas foi quando eu falei, sim, que eu tinha sido violentada, mas sempre falando que depois é para denunciar, mas a princípio cuida de você. Foi isso, entende? E ali E aí ela não tinha medicamento nesse posto, ela te mandou para o hospital, é isso? ela me mandou para um outro posto que teria, só que quando eu cheguei no outro posto, o médico tinha acabado de sair. Então eu tive que, querendo ou não, ir para o pronto atendimento. E aí quando eu cheguei na emergência, o médico falou assim comigo, e aí eu falei que fui violentada. E ele falou, ele deu uma maneirada, né? Aí ele recuou. Aí ele recuou. E aí, o que que acontece? No hospital, chegando lá no hospital, ele pediu para que eu baixasse minha roupa para poder fazer lá O o exame. exame, né? E aí ele me deu, né, um absorvente, porque eu estava com sangramento, e liberou para mim as medicações. E aí eu tomei as medicações e eu fiquei o dia inteiro no hospital. E aí a gente começou a discutir, porque ele queria que eu denunciasse, eu falava que não ia, que eu não ia, ele falou que eu ia, eu falei que eu não ia. E aí ele pegou e, querendo ou não, a vítima denunciando ou não, ela tem direito ao coquetel. Mas a importância da denúncia, valendo lembrar. E eu estava muito nervosa, na minha cabeça passou um monte de gente, de algum morador que vivia passando aqui, vai para a escola, o pai para o trabalho eu não dava moral. Então minha cabeça, naquela hora, ela ia a mil. Eu só sentia medo, entendeu? Eu Sim. pensava: foi algum conhecido, eu vou mexer com isso e eu não sei quem é. Aí começou a passar um monte de gente na minha cabeça e graças a Deus não foi nenhum deles, graças a Deus mesmo. E aí, quando foi depois desse remédio, desse coquetel, aí chegou, esperei uma enfermeira de Goiânia para me aplicar as outras medicações, né, que tinha que tomar. E aí ela me deu um abraço, e eu nunca me esqueci dessas palavras. Ela falou assim, eu falei: mas eu não vi o rosto dele. Como é que ela falou sobre a denúncia? Eu falei: como eu vou denunciar uma pessoa que eu não vi o rosto dele, eu não sei falar dele? E aí, para mim, eu nem sei onde ela se encontra mais, iluminada. Ela olhou e falou: sabe o que para mim? Me conte. Ela falou bem assim: o que adianta você ver e Deus olhar para o lado? O importante é que Deus viu. Faz só a sua parte, só denuncia.
Olha só, tá vendo que importante? Ela ali, ela teve muita empatia, ela teve muita habilidade, né, de te ajudar e ela te acolheu, porque Sim, a sua denúncia, né, até o delegado, o Sérgio Baltzer, ele falou, foi muito importante, porque você ajudou a sim. descobrir quem era esse monstro, correto, Silva? Sim. Aí depois estive na delegacia, fiquei com medo de ir na DEAN, fiquei com medo não. Íamos na DEAN, eu não queria pisar meus pés aqui na Santa Maria, seria na 33ª. E eu não quis, acho que foi no Riacho Fundo, no Recanto, hoje eu não me recordo. A DEAN estava de greve na época, então a gente teve que ir nessas delegacias. E aí, conforme a gente chegou nessas delegacias, a gente da delegacia, assim, aí começa tudo de novo, né? Aquele confronto, não sei se policial, mas ficar. Ah, mas aí você disse que ele não tinha barba. Ah, mas você disse que a sobrancelha dele era assim. E, inclusive, eu fiz carta para esses pessoal tudo nas minhas terapias, sabe? Porque é muito ruim. É muito ruim estar colocando a gente contra a gente mesmo, sabe? E isso ali, para mim, é muito dolorido. Eu não ia mentir, assim, eu sei que acontece, né? Infelizmente, por um, nós todos pagam. Mas eu me senti muito mal em ter ido lá relatar. E aí um delegado chegou para mim e falou para mim, olha, e você mora onde? Eu posso falar cidades locais ou não? Pode, fica à vontade. Você pode falar o que você quiser, querida. Pode falar o que você se sentir à vontade para falar. Aham. Aí eu falava, ah, você mora onde? Aí eu peguei e falei, eu moro em tal lugar agora, né? Ele falou, ah, mas aí vamos se encontrar assim, ir na padaria. E, ou seja, onde eu me senti seguro, que eu saí do meu lugar para poder ir para outro lugar para me sentir seguro, foi aonde ele meio que me prendeu, entendeu? Uhum. E agora pronto, então na época piorou ainda mais o meu estado de pânico, e aí eu não dormia à noite. Mesmo sem, mesmo com as medicações, eu tinha resistência em tomar as medicações à noite, porque na minha cabeça todo mundo ia dormir, eu não podia dormir, até hoje eu sou assim, eu durmo muito tarde. Para me dormir, o remédio tem que me tombar mesmo, porque eu ainda fico em estado de vigilância. Porque Ou seja, são você 12. ainda está no pânico, achando que aquilo tudo pode voltar a acontecer com você. Mas você começou a fazer tratamento também, né? Psiquiátrico. E é muito importante, porque o que acontece, isso vai, não é que ele vai te curar, né? Eu sempre digo que a cura está dentro da gente, a gente vai ter que buscar essa cura, e às vezes é muito difícil, mas a gente vai ter que ter muita força. Mas o tratamento psiquiátrico, ele ajuda a diminuir um pouco essa dor, o transtorno, ele vai ajudar a amenizar com a medicação, porque, pelo que eu entendi, você começou a ter pânico também, correto, Silva? Perfeitamente. Até hoje é uma das coisas que mais me prende é o pânico, né? Tudo que você imaginar, hoje eu sou presa a ele, não só a depressão, a ansiedade, mas o pânico até hoje. Que triste. É assim, é um sofrimento muito grande. Assim, eu lamento profundamente que você tenha passado por esse horror na sua vida. De verdade, Sim, assim, se esses monstros entendessem o mal que eles fazem, né? É uma sim. destruição, porque a pessoa está viva e ela está carregando essa dor permanentemente. Porque é lógico que você vai fazer tratamento, você vai superar tudo isso, mas a gente não esquece, né? É muito Não difícil. esquece. E o material genético, após ir na delegacia, que eu deixei as peças íntimas, aonde ele entrou em contato comigo para poder me ouvir novamente. Eu tinha muita resistência em voltar na cidade, né, na cidade de Santa Maria, então eu tinha muita resistência. E aí ela me ouviu, foi bem atenta ao caso, né? Volta e meia ela me ligava, acho que conforme vinha aparecendo outros vítimas e tudo mais, para fazer o confronto quando deu o material, a prova do material genético, e foi uma coisa bastante interessante. Eu não sei falar os órgãos competentes por nomes, não tenho instrução para isso, mas deixando bem claro que eu gostaria de agradecer a todos, porque meu material genético ele foi para fora do Brasil e eu achei isso incrível, sabe? Saiu um DNA, mas aqui não tinha ainda preparo para isso. E
E aí, quando volta, eles colocam no banco de materiais genéticos e aí encontram o agressor. É isso, Silva? Sim, aí eles foram, já tinham vários casos, né? Mas ele era, eu não sei, tinha que passar por mim mesmo para poder deixar esse material genético, porque as vítimas, todo mundo, o mesmo perfil de abordagem, o mesmo perfil de histórico, tudo, mas não tinha. Era caso de meninas acabarem de ser violentadas e chegar lá não conseguir coletar o material desse cara. Desse cara não, né? Porque, né, desse monstro. E não Desse conseguiam, monstro. exato, não conseguiam coletar saliva, não conseguiam coletar corpos, não conseguiam. E, assim, eu me senti bastante, conforme saiu o material genético, que eu liguei, que ele foi preso na sexta, somente na segunda, que veio a público, né? Aí, o noticiário, que haviam conseguido prendê-lo e tudo mais. E outras coisas também que eu fiquei sabendo isso depois, que não vai fazer diferença nenhuma hoje, no momento, mas o que mais me dói hoje é saber que, assim, eu como vítima disso tudo, eu já tentei muitas coisas. Eu me senti uma heroína na época, falei que bom, ele tá preso, fui parabenizada, coisa mais bonitinha. Só que o depois. E as tentativas de suicídio? As tentativas Me do diga quê? Desculpa, de suicídio. repete. As tentativas de suicídio. É assim, porque aí você ainda está muito machucada, né? Ele foi preso, Sim, graças pena a máxima. Deus, pena máxima, foi condenado. É, a polícia Ainda conseguiu mais tirar um agressor, um criminoso das ruas, mas as marcas no seu corpo e na sua mente ainda estão muito presentes. muito presente, muito, muito. Então, assim, as minhas frustrações, porque são entrar na faculdade, trabalhar de dia, tentar uma faculdade à noite, eu já não consigo, eu tenho síndrome do pânico, me trava, não consigo, frustrei. Isso em ciências contábeis, que é uma das faculdades dos meus sonhos, né? Ser contábil. Então, assim, trabalho, já trabalhei, eu lembro que o meu primeiro emprego, que foi aquele da época, a psiquiatra, cheguei para o HPAP já 3 vezes ir pagar papo. Isso eu nunca tive. Isso tá, essa vítima, que eu falo assim, a Silva nunca teve problema psiquiátrico. E hoje eu já fui 3 vezes durante esses 12 anos, 3 vezes para um HPAP, que é o São Vicente de Paulo, em emergência. Entendeu? Então, assim, o meu trabalho, a psiquiatra pede conta porque você conciliou com a violência. Pedi conta desse emprego na época, sim, porque eu também acreditava, era início de tratamento, que eu tinha conciliado. Só que depois desse emprego, quantos outros eu sofri? Quantos outros eu sofri? Trabalhei em restaurante de nome, restaurante assim, incrível, entendeu? E chegar, né, o cliente levantar a mão, pedir a conta, e eu vou lá levar a conta e segurar para pedir um café. E aí ali eu já criei aquele. Sabe o que que é um choque? Sei, uma angústia, né? Uma ansiedade dentro de você ali, né? Da hora, se vai dando certo horário, eu já. Hoje, por exemplo, faltou funcionário da noite, você vai ter que ficar até 22. Eu na rua até uma hora dessa, nem a pau. Não, não fico, não fico, não fico, começa a passar mal. E eu sofro isso até hoje, né? Sim, e não é uma coisa rápida de ser curada, Silva, é uma Não, coisa lenta, né? Mas deixa sim. eu lhe fazer uma pergunta. Você nunca pensou em trabalhar com outras vítimas, ajudando outras vítimas? Porque aqui eu entrevisto várias mulheres que sofreram violência, né? E Sim. algumas me relatam que quando elas se abrem também para ajudar outras vítimas, isso tem um poder de cura muito grande, né? Tem um poder de mudar, sabe, aquele cenário que é todo ruim para alguma coisa que tenha sentido na vida delas. Você já pensou em fazer alguma coisa com outras vítimas? Eu tenho frequentado uma religião agora diferente que vai me permitir, porque eu era muito de prestar ajuda. Só que o que acontece? Eu tenho um ciclo social, você não faz ideia do tanto que eu me fechei. Minha família, primo, prima, tio, tia, não conversa, é só meu pai, minha mãe, o meu esposo, que é o pai das minhas filhas,
né, que tem me ajudado aí desde novembro, onde eu tive uma recaída de novo por conta do tempo. Essa recaída foi importante até falar. O que acontece? Eu estava indo trabalhar no dia 2, no mesmo lugar, eu tive um branco, parece que eu levei um tiro, assim, deu um branco, só que eu estava consciente. Então, assim, eu estava em olho aberto, mas eu fiquei em branco. Segundo a terapeuta minha, ela falou, não, isso foi um gatilho que seu inconsciente alertou perigo. De lá para cá, desde o dia 2 de novembro, eu não consigo me reerguer. Eu já fui para o INSS, fiquei afastada 3 meses, o INSS só pagou um mês. Agora mesmo, dia 2 de março até o dia 7, eu fiquei internada no hospital, porque eu tentei voltar a trabalhar, não consegui, entendeu? Então, assim, tudo que eu faço, que me envolva, qualquer coisa que eu tenha que sair, eu não consigo. Então, já foram terapia, já foi tudo. Eu me sinto segura somente dentro de casa, mas eu pretendo, sim, nem que for à distância, fazer um curso de terapeuta para ajudar outras mulheres, mas dentro de casa, porque falou para mim para a rua que eu tenho que sair. Você já fica em pânico. Ninguém ainda na Terra consegue entender o que eu sinto. Eu não gosto de sair, eu sou aqui dentro da minha casa, aqui eu fico bem, me sinto bem segura, mas não me chamem para sair, não fale nada em relação a sair, que eu já, antes de eu já... A sua casa é seu porto seguro, não é? Então, e que bom que você tem esse espaço, né, que te deixa você se sentir bem. É lógico que agora todo o tratamento que você está fazendo é para poder ir avançando um pouco mais, né? Para poder voltar a ter sua vida. Porque, o tempo, Silva, ele é diferente para cada vítima e para cada pessoa. Tem pessoas que vão conseguir caminhar mais rapidamente, tem outras que vai ser algo mais demorado. E é muito peculiar e não se force. E sabe, porque quanto mais você se forçar a querer que essa dor passe, parece que ela não passa nunca, né? Então a gente também tem que respeitar o nosso processo. E o processo é de cada pessoa. Você está fazendo muito bem de procurar ajuda psicológica, psiquiátrica. Eu tenho certeza que você vai superar isso. Eu tenho certeza, até porque, como você bem falou, hoje você é mãe, então assim, a maternidade ela dá uma força muito grande para as mulheres também, né? A gente encontra uma força que nem a gente imaginava que tinha. E ela está escondidinha ali dentro da gente e aquilo, ajudar outras pessoas é muito importante, fazer parte, né, de associações que ajudem pessoas que tenham sofrido o mesmo que você sofreu ou que tenham sofrido outros tipos de violência. É curativo, é importante falar, denunciar, entendeu? Explicar para as pessoas o quanto é importante, né, que as pessoas denunciem, porque não existe outra maneira de combater esse crime se não for através da denúncia. E olha, veja a quantidade de vítimas que esse monstro fez. Né? Conversando com o delegado Sérgio, ele me contou, são mais de 72. Ou seja, é muita gente. É muita gente. Ele estava muito à vontade ali, né? Nessa sua situação criminosa, né? Ele estava... E você imagina a frustração da polícia para tentar achar esse criminoso, né? Porque o bom policial, ele quer tirar o criminoso da ativa. O que ele merece é isso, é penitenciária. E ao meu ver, eu sei que a gente não tem prisão perpétua, mas esse monstro não deveria sair da penitenciária nunca mais. Porque um homem que fez o que ele fez com essa quantidade de mulheres, olha, é indescritível. E teve casos mesmo, assim, da abordagem dele fazer com mulheres acompanhadas de seus namorados. Olha a desfaçatez, né? Olha como ele estava se sentindo, né? Seguro dessa situação. A gente precisa tirar esses monstros, né, do convívio social, porque são monstros, são bestas humanas, né? Eles precisam estar presos. Mas eu fico feliz de conversar com você, fico feliz de saber que você pelo menos conseguiu reorganizar a sua vida. Hoje aí você conseguiu também ter o sonho da maternidade, não é? Então, assim, hoje você é mãe,
E isso também tem um poder de cura muito grande. Com certeza. É bom saber que você também tem uma família, né, tão querida, que seus pais estão tão próximos de você, que foram seus amigos. Isso também é muito importante, Silva, muito importante. Eu realmente hoje falo que a minha rede de apoio é a melhor do que a que eu nunca tive. Então, eu vou fazer acompanhamento no CAPS. Tem gente, assim, que tá movendo céus e terras, assim. A minha rede de apoio é incrível, incrível. O pessoal do hospital mesmo, né? Então, aí, se a Cruz Vermelha também, da Delegacia da Mulher, entrou em contato comigo. O delegado Sérgio também, hoje está me dando esse apoio. A agente Eula também. Que bom, E aí, que bom. E você ganha o nosso apoio agora também. Tem o nosso apoio. Quando estiver aqui por São Paulo, se vier, venha nos visitar. Né? Agora, assim, a sua voz será ouvida por muitas pessoas, na verdade. Nós temos um canal aí muito grande, né? São, assim, mais de 1 milhão de pessoas. Então, assim, você vai ser muito ouvida e é muito importante. E o mais importante é que essas pessoas repliquem essa história, né? Para que isso não aconteça nunca mais. Mas, olha, eu adorei te conhecer. Quero te conhecer pessoalmente, ainda para te dar um abraço, porque eu acho que você merece receber muitos abraços, né? sim. Você merece ser acolhida, você é uma mulher forte, você manteve a calma, né? Inclusive para que ele não fizesse uma bobagem, não acabasse com a sua vida. E foi muito bom falar com você, Silva. E eu aqui do meu lado, e vou ousar a falar por todas as pessoas que nos assistem, a gente vai desejar só coisa boa para a sua vida. Muita energia boa para você, minha querida. No momento, precisando de muita energia boa mesmo. Vai dar tudo certo, assim como já tem dado. Já estamos enviando aí para você uma quantidade bastante grande. E se mantenha calma, entenda o seu tempo, não tente apressar as coisas. É um dia após o outro. E você vai superar isso, eu tenho certeza. Silva, adorei falar com você. Hoje nós conversamos com essa vítima do Jack da Bike. Olha o que aconteceu com essa moça tão nova, mas que foi muito forte, apesar de ter passado por uma violência muito grande. Fica um alerta também para essas entidades, né, que acolhem vítimas de violência. Precisamos ser mais acolhedores, né? Olha o medo que as mulheres têm, inclusive de procurar ajuda. Não é só ajuda para denunciar, ajuda para não contrair uma doença, ajuda para não contrair uma gravidez indesejada. Então, a gente precisa entender esse acolhimento e esse atendimento que está sendo dado a essas vítimas. Fica aí só um pedido, né, que sejamos mais empáticos. E a gente vai deixar aqui as nossas redes sociais para quem quiser entrar em contato conosco, né? Tirar dúvidas, mandar sugestões. Fica novamente aqui o nosso muito obrigado a Silva, que nos deu essa entrevista, que nos proporcionou entender um pouco mais do Jack da Bike. E a gente volta na semana que vem com mais um episódio para você.